A rodada dos cariocas no fim de semana só foi boa para o Flamengo. O Fluminense saiu do G4. O Vasco chegou à 14ª derrota em 21 jogos. E na Série B, o Botafogo caiu para a 3ª posição. Vamos aos gols, começando com o tricolor. Ontem no Maracanã, Giovani fez o primeiro do Atlético Mineiro contra o Fluminense. Logo no começo do segundo tempo, o Wellington Paulista recebeu o lançamento de Gum e ficou cara a cara com o goleiro e empatou para o tricolor. Mas aos 37 minutos, Patrick garantiu a vitória do Atlético Mineiro por 2-1. O Flamengo derrotou o Sport fora de casa com este gol de cabeça de Everton, com 4 minutos de jogo. Sábado, no Maracanã, o Figueirense fez o Lanterna Vasco sofrer mais uma derrota com este gol de Marcão no último lance da partida. Em Maceió, o CRB saiu na frente do Botafogo aos 22 minutos do primeiro tempo com este gol de Canhete em cobrança de pênalti. 4 minutos depois, num erro de marcação da defesa do Botafogo, Isaac ampliou. E ainda na primeira etapa, Neilton descontou para o Alvinegro com este belo gol, mas ficou nisso. CRB 2, Botafogo 1. Eu converso agora com o Sérgio de Bocage. Tudo bem? Boa tarde, Bocage. Bom, Botafogo está caindo, né? Esse G4 ainda está disputado. Eu costumo dizer sempre, o time grande, que no caso o Botafogo, quando está na Série B, ser campeão acontece. A obrigação do Botafogo é voltar à Série A. Para mim, esse tem que ser o foco do Botafogo. Mas ele está conseguindo se complicar sozinho. A reclamação no momento com o novo técnico Ricardo Gomes, nos últimos 5 jogos o Botafogo saiu atrás no placar. Em 2 conseguiu virar, em outros 3 não. Por conta disso, já está em 3º lugar. O Botafogo, que era o líder, com sobras, com gordura, hoje está em 3º lugar. Tem a sua posição ameaçada, inclusive no G4. América Mineiro, Sampaio Corrêa, Náutico e Bahia estão a 1 ponto só do Botafogo, que já está em 3º. Então o Botafogo, que começou o campeonato com uma formação com jogadores mais experientes, hoje joga com jogadores mais jovens e por conta disso é mais irregular. Sorte do Botafogo é que os outros também estão tropeçando, senão a situação seria ainda pior. O Bocage, o Fluminense que saiu do G4 também. O Fluminense saiu do G4, mas aí a culpa é dele, Contratou o Ronaldinho, um jogador já em final de carreira, um ex-jogador, e por conta disso está aí sofrendo. Ontem perdeu para o Atlético Mineiro, sem dúvida, sem contestação. O Atlético foi superior em todo o jogo, mereceu a vitória. O Fluminense ainda conseguiu empatar no início do segundo tempo, mas com um jogador a menos, é o que se pode dizer do Ronaldinho, não consegue reagir. Já tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, já saiu do G4 e pode continuar caindo se não se recuperar de forma rápida. A gente já vai continuar falando do Brasileirão agora. Acabou de sair o sorteio da Copa do Brasil e o Vasco vai jogar com o São Paulo. Não é um bom negócio. Essa informação aqui. Não é um bom negócio para o Vasco, o Ceará, por exemplo, na Série B, que está na zona do rebaixamento, abriu mão da Copa do Brasil. Por acaso foi eliminado pelo São Paulo. E o Vasco agora vai enfrentar o São Paulo. Não sei se consegue segurar Pato, Ganso e outros mais. Agora, no Brasileirão, o Vasco está com uma situação complicada, né? Muito complicada, 14 derrotas já tem o Vasco, 13 pontos apenas, a 9 pontos de sair da zona do rebaixamento, no caso é o Cruzeiro que tem 22 e o Vasco até quando joga em casa não consegue somar pontos. Tinha uma série de jogos aí contra adversários direto na briga, em que teoricamente seriam mais fáceis, entre eles Curitiba, Goiás, Figueirense, e nos últimos 2 jogos contra Goiás e Figueirense perdeu. Então a situação do Vasco só se complica e eu falo com sinceridade. Se fosse outro time que estivesse no último lugar, não tanta tradição quanto o Vasco, certamente todos nós estaríamos dizendo que já está rebaixado. Com o Vasco ainda se guarda esse cuidado para dizer, mas nenhum time que foi o último colocado no turno até hoje, desde 2006, conseguiu escapar do rebaixamento. Então o Vasco tem esse tabu também para bater e cada vez mais, a cada rodada, amplia sua diferença para o 16º lugar. 9 pontos não são qualquer coisa. Se você considerar que na parte de cima da tabela, o Palmeiras com 34 dificilmente vai conseguir ser campeão, ou até o Grêmio com 38, que está a 8 pontos do Corinthians, por que o Vasco vai escapar do rebaixamento estando a 9? Tá feia a coisa. Agora, Bocage, voltando aí à Copa do Brasil, saiu mais um sorteio agora, acabei de ter informação, o Fluminense vai pegar o Grêmio. É um duelo de tricolores, E é um duelo direto do G4. O Grêmio é o 3º colocado e o Fluminense agora é o 7º. 2 times diretos que brigam já na parte de cima do Campeonato Brasileiro e agora vão se enfrentar
também na Copa do Brasil, né? Um confronto difícil. Eu gostaria que fosse o Fluminense e Vasco, pelo menos a gente teria um time do Rio já nas semifinais, né? Não deu. É verdade. Olha, esse jogo é imprevisível. Se tivesse um favorito Vasco e São Paulo, eu diria São Paulo. Grêmio e Fluminense eu já não indico favorito, não. Vamos ver. Obrigada, Boccagi. Obrigado.